Imagine um trem correndo a mais de 300 km por hora, superando perfeitamente curvas acentuadas e o mau tempo. Como se cria uma máquina assim? Tudo começa não na fábrica, mas no mundo virtual, onde cada parafuso é testado até a perfeição. Os engenheiros calculam até a força do vento durante um furacão. E os testes reais são fábricas do tamanho de 20 campos de futebol, onde o metal derrete a 1500 graus Celsius. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver como nasce essa maravilha técnica. Toda essa aventura começa em frente a monitores de computador. Os engenheiros pensam em literalmente tudo. Como tornar o trem aerodinâmico, como reduzir o ruído, como garantir a segurança dos passageiros. Sabe o que mais me impressionou? Eles até consideram como o trem se comportará na chuva ou no calor. Depois disso, os projetos passam para a realidade virtual, onde os trens são testados antes mesmo de um único parafuso ser fabricado. Quando eu disse sobre realidade virtual, me referia a uma modelagem computacional especializada. Vou explicar agora. Os engenheiros criam modelos tridimensionais dos trens em programas potentes. Lá, é possível montar todas as peças, como se fosse um trem de verdade. Mas o principal começa quando eles rodam as simulações. Por exemplo, eles modelam como o ar flui ao redor do trem em diferentes velocidades. Isso ajuda ele a torná-lo mais aerodinâmico e a reduzir o consumo de energia. Em seguida, verificam como a estrutura suportará fortes vibrações, impactos ou até mesmo condições climáticas extremas. Depois, avaliam se será confortável para os passageiros. E também simulam situações de emergência para verificar como o trem reagirá durante uma frenagem de emergência. É como um videogame para engenheiros. Eles podem entrar no trem virtual, verificar a disposição dos assentos ou até encontrar onde podem surgir problemas na montagem das peças. O desenvolvimento e o teste de trens é uma verdadeira epopeia da engenharia, que pode durar anos. O projeto, desde a criação do conceito até os desenhos finais, leva de 1 a 3 anos. Isso depende da complexidade do trem. Uma locomotiva, um trem intermunicipal ou um expresso de alta velocidade. As simulações virtuais, que incluem testes de aerodinâmica, resistência e segurança em modelos computacionais, levam aproximadamente de 6 meses a 1 ano. Quando os primeiros protótipos finalmente são fabricados, eles são colocados para rodar em pistas de teste especiais. Os testes incluem a verificação dos freios, a estabilidade nas curvas e até o comportamento em diferentes tipos de trilhos. Isso dura de 1 a 2 anos. Ou seja, da ideia ao trem pronto, geralmente se passam de 4 a 7 anos, e às vezes até mais, se forem projetos muito complexos como os trens de alta velocidade do tipo Shinkansen japonês ou o TGV francês. E agora, vamos para a fábrica, onde as peças para as locomotivas são fundidas. Aqui, tudo é sério. Metal incandescente, fornos enormes que soltam nuvens de fumaça e pessoas em trajes especiais, como heróis de um filme de ficção científica. Os principais materiais são aço de alta resistência, alumínio e até materiais compósitos. Por que exatamente esses? Porque são leves, mas fortes. Um trem de alta velocidade precisa de máxima estabilidade e peso mínimo. Faz sentido, não é? Primeiro, é necessária a matéria-prima correta. Lingotes de metal, sucata ou até pós de ligas especiais, como titânio, níquel ou aço-liga. Eles são carregados em enormes fornos de indução, ou a arco. Imagine uma panela gigante onde o metal derrete a uma temperatura de mais de 1500 graus, mais quente que a lava de um vulcão. Quando o metal finalmente derrete, diferentes elementos são adicionados: cromo para resistência, níquel para resistência ao calor, molibdênio para resistência à corrosão. Os engenheiros controlam rigorosamente a composição da liga, analisando sua composição no laboratório ao lado. A massa quente é retirada do forno com um guindaste especial com uma panela e, com muito cuidado, despejada em moldes de fundição. Podem ser partes das carcaças das locomotivas, eixos ou outras peças importantes. O metal se espalha pelo molde, esfria e endurece. Se forem necessárias peças especialmente resistentes, elas são adicionalmente forjadas com enormes martelos ou laminadas através de rolos. Sabe, parece que um pedaço de metal está sendo esticado como massa de pizza.
Durante este processo, a estrutura do metal se torna mais densa. Em seguida, as peças são enviadas para tornos e fresadoras. Aqui, o excesso é removido, criando superfícies perfeitamente lisas e furos com precisão de décimos de milímetro. Para dar ao metal ainda mais resistência, ele é aquecido e resfriado bruscamente em água ou óleo. Este processo é chamado de têmpera. Algumas peças, depois disso, se tornam tão resistentes que podem suportar cargas insanas em altas velocidades. Cada peça é verificada quanto a defeitos, escaneada com ultrassom, verificada quanto a trincas magnéticas e até radiografada. As peças prontas são polidas, pintadas, se necessário, e enviadas para o armazém. Em seguida, elas aguardam sua vez de se tornarem parte de uma nova locomotiva. Eis que chegamos à etapa mais espetacular. Em áreas enormes, centenas de pessoas montam os trens, como se fossem quebra-cabeças. Aqui, cada peça deve se encaixar em seu lugar com precisão milimétrica. Eu notei que todos trabalham em sincronia, como uma orquestra. E sabe de uma coisa? Até mesmo um parafuso mal apertado pode parar a máquina inteira. Por isso, tudo é verificado, várias vezes e por equipes diferentes. As instalações da fábrica são enormes, tão grandes que dá para se perder lá dentro. A área da oficina principal pode variar de 50 a 150 mil metros quadrados, o que equivale a 7 ou 20 campos de futebol. A altura da oficina geralmente varia de 15 a 25 metros, para que enormes guindastes possam operar para levantar as partes pesadas da locomotiva. Em algumas das maiores oficinas, é possível montar simultaneamente mais de 30 locomotivas ou trens de alta velocidade. A fábrica pode até ter suas próprias ferrovias internas, com até 5 km de comprimento, para testar os equipamentos prontos. Primeiro, pega-se o chassi maciço, sobre o qual toda a locomotiva será montada. Ele se assemelha à fundação de uma casa, só que feito de aço e pesando várias dezenas de toneladas. O chassi é cuidadosamente nivelado, verificando cada milímetro para que o trem possa se mover de forma suave e estável. Em seguida, os truques são montados no chassi, grandes estruturas com eixos e rodas potentes. As rodas parecem discos de metal gigantes, capazes de suportar cargas insanas e alta velocidade. Entre o chassi e os truques são instalados amortecedores especiais. É como a suspensão de um carro, só que muito mais complexa. Chegou a hora de instalar o motor. Em locomotivas a diesel, é uma máquina enorme que pode pesar várias dezenas de toneladas. O motor é conectado a um gerador ou transmissão, que transfere a energia para as rodas. Tudo isso é fixado com tanta firmeza que nada se moverá, mesmo em velocidades loucas. A cabine é instalada sobre o motor ou mais perto da parte dianteira da locomotiva. Dentro, painéis de controle modernos, como na cabine de um avião. Há lugares para o maquinista e seu assistente. A cabine é isolada contra ruído e calor, para garantir condições confortáveis. Agora é a vez dos fios. São centenas de quilômetros deles. Eles se estendem por toda a locomotiva, conectando os sistemas de controle, alimentação e navegação. Os engenheiros os fixam com conectores especiais para evitar qualquer falha. 1 bilhão e 300 milhões de metros de cabos submarinos de internet já foram instalados no fundo dos oceanos. E a cada ano, esse comprimento cresce. Tudo para que possamos enviar uma mensagem, assistir a um vídeo ou fazer uma chamada através dos continentes. Mais de 95% de todo o tráfego intercontinental de internet passa por eles todos os dias. Estendidos através das profundezas, eles superam cordilheiras vulcânicas, enfrentam tubarões, navios e até a geopolítica. Como essas gigantescas infraestruturas são criadas? Quem projeta as rotas? Como são instalados no fundo do mar, a profundidades de mais de 8.000 metros? E o que acontece quando um cabo é danificado? Para que a internet atravesse os oceanos, é necessário um cabo capaz de suportar pressão, água salgada, vida marinha e décadas de operação sem reparos. Tudo começa com o condutor central, um fio de cobre ou alumínio, através do qual o sinal principal passa. Grandes lingotes de metal purificado são derretidos e passados por máquinas de trefilação,
que puxam repetidamente o material através de orifícios cada vez menores, reduzindo o diâmetro para alguns milímetros. Nesta fase, é formada uma seção perfeitamente redonda, sem microfissuras nem bolsas de ar. Após a trefilação, o fio passa por um tratamento térmico. Ele é aquecido a uma temperatura precisamente definida para aliviar a tensão interna e torná-lo mais flexível. Em seguida, é limpo de óxidos, muitas vezes por um método químico ou com o auxílio de rolos abrasivos. O resultado é um condutor brilhante, liso e quase impecável. Ele é verificado automaticamente. Controle de diâmetro, resistência, flexibilidade e pureza da superfície. O condutor deve suportar quilômetros de dobras e funcionar sem falhas, mesmo a profundidades de vários milhares de metros. Dependendo do tipo de cabo, o condutor é usado como um único fio sólido, ou é torcido a partir de vários fios mais finos, o que aumenta a flexibilidade e a proteção contra rupturas. Quando o condutor de cobre ou alumínio está pronto, ele é imediatamente alimentado em uma linha de extrusão, uma longa máquina parecida com um túnel. Dentro dela, há polietileno aquecido a 250 graus, que derrete até o estado de um creme espesso e viscoso. O condutor se move pela esteira e entra na cabeça da extrusora, onde o polímero derretido envolve o metal de forma precisa e uniforme, como um segundo corpo. Aqui, cada milissegundo é importante, muito devagar. Formam-se escorrimentos muito rápido. O polietileno não tem tempo de aderir. Logo em seguida, o cabo entra em um banho de água fria, onde a camada de polietileno endurece rapidamente, envolvendo firmemente o condutor. Toda a superfície deve ser lisa, sem nenhuma bolha ou rachadura. Esta é a primeira linha de defesa contra a umidade. Após o resfriamento, vem o controle. Lasers medem a espessura do isolamento e câmeras verificam a superfície. Se algo estiver errado, o cabo é cortado e reciclado. A próxima etapa é a aplicação de um gel hidrofóbico, que atua como um protetor invisível. Este composto espesso e viscoso preenche todos os vazios dentro do cabo, envolve a fibra óptica e cria um escudo interno contra a umidade. Em uma câmara especial, o cabo passa por um sistema de bicos ou cabeças rotativas, que aplicam o gel uniformemente na parte central e no espaço entre os elementos de fibra. O gel parece uma graxa transparente. Ele não seca, não congela e não se dissolve em água, mesmo a uma profundidade de 8.000 metros sob a pressão de centenas de atmosferas. Sua principal propriedade é repelir a água. Se a bainha do cabo for danificada, o gel se espalha instantaneamente e impede a penetração de umidade, não permitindo que ela chegue às fibras sensíveis. Nesta fase, também é importante que não haja excesso de gel. Caso contrário, dificulta a aplicação das camadas seguintes, e nem pouco, pois a eficácia da proteção diminui. Os computadores regulam a dosagem com precisão, e os operadores verificam visualmente o preenchimento e a homogeneidade. Após a aplicação, segue-se um breve resfriamento e estabilização. Agora, o cabo está pronto para receber seu coração óptico, os fios de fibra que transmitem luz de um continente para o outro. Essas fibras, geralmente de 4 a 12, são primeiro agrupadas em módulos. Cada módulo é uma cápsula flexível com várias fibras dentro, que fornece proteção adicional. Os módulos são cuidadosamente dispostos em espiral ao redor do condutor central. Essa configuração permite que as fibras se dobrem sem tensão, especialmente durante o enrolamento e a instalação do cabo no mar.
Para que as fibras permaneçam no lugar, elas são fixadas no leito de gel que foi aplicado anteriormente. Não há cola, apenas um ajuste firme e uma estrutura flexível. É importante que nenhuma fibra se cruze, se quebre ou saia de seu lugar. O trabalho é quase de joalheria, embora seja feito em uma esteira. Depois, vem a verificação da continuidade de cada fibra. Um feixe de laser é passado através delas. Até mesmo uma microfissura ou uma dobra causará uma falha, e a fibra não passará no controle. Se tudo estiver bem, a estrutura passa para a próxima etapa: isolamento e armadura adicionais. Primeiro, uma camada de polímero adicional é aplicada sobre a estrutura de fibra óptica. Geralmente, é polietileno de alta densidade ou outro material flexível e à prova d'água. Ele protege contra danos mecânicos, atrito e umidade. Isso acontece novamente em uma extrusora, semelhante àquela onde a primeira camada de isolamento foi aplicada. O cabo passa através do polímero derretido e imediatamente entra em um banho de resfriamento. Após o resfriamento, o cabo entra na seção de trançado com fios de aço. Máquinas aplicam uniformemente vergalhões ou fitas de aço em espiral ao redor da base já isolada. Em águas rasas, essa armadura é mais espessa para proteção contra âncoras, redes de pesca e dentes de tubarão. Em profundidade, a armadura é mais fina ou totalmente ausente. Após a armadura, pode ser adicionada outra bainha externa de polímero, que sela toda a estrutura. Os operadores inspecionam cuidadosamente a superfície do cabo. A espessura é uniforme. Não há arranhões, rebarbas, rachaduras ou desalinhamento da armadura. Em seguida, vêm os testes automatizados. Lasers escaneiam a espessura. Câmeras registram cada milímetro. Pulsos de luz são novamente enviados através das fibras. O sinal deve passar sem atrasos ou perdas. Se um defeito for detectado nesta fase, ele é cortado, e as duas extremidades são unidas com uma tecnologia especial, criando uma junção hermética. Após a verificação, o cabo vai para a seção de marcação. Aqui, na bainha externa, são impressas informações sobre o lote, data de produção, tipo de cabo e sua finalidade. Muitas vezes, a cada poucos metros, para que seja fácil identificar o cabo mesmo durante a instalação no fundo do mar. E finalmente, o enrolamento em bobinas. São tambores gigantes com até 4 ou 5 metros de diâmetro, que podem conter até 2.500 metros de cabo. Cada volta deve ser colocada de forma uniforme, sem torções e com a mesma tensão. Sistemas automáticos regulam a velocidade e a força de tensionamento, e os operadores monitoram cada etapa. Se o cabo for destinado à instalação no mar, os tambores são enviados diretamente para os navios, onde são instalados no convés. Se não, são armazenados em armazéns especiais com controle de umidade, pois até mesmo uma pequena corrosão pode ser fatal.